Fala paramétricos, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje da nossa série E se fosse no Grasshopper, eu passei no Instagram, tava ali olhando o Instagram, né, pá, bem de boa, aí do nada, a hora que dele postou esse projeto aqui, e cara, eu achei muito legal, não só a questão da forma, mas porque é muito simples de fazer, muito simples de fazer. Até uma pessoa que assim não usa o Grasshopper, tá, poderia fazer isso aqui utilizando softwares mais convencionais, mas claro que o Grasshopper vai nos ajudar, né, a fazer muito mais coisas e chegar em resultados bem mais rápidos e a gente vai poder testar muito, né. Mas, cara, muito legal e eu quis fazer aqui pra vocês, tá? Bem tranquilo, bem light, vai trazer uns plugins legais que a gente vai usar na definição, tá? E esse vai ser o nosso vídeo de hoje, beleza? Então, olha só, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Pra receber todos os vídeos que a gente botar aqui, pra não perder nenhum, tá? Outra coisa também, deixa um like, é importante pro canal aqui pra gente crescer mais e também pra gente saber se vocês estão curtindo os conteúdos, né? Muitíssimo importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão sobre o vídeo, sobre nós aqui no canal, sobre sugestão, enfim, seja como for, qualquer coisa que vocês queiram adicionar aqui, cara, a caixinha de comentários dos nossos vídeos, elas são abertas, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, qualquer coisa, tá? E a gente responde todo mundo, beleza? E fora isso aqui tudo, fora todo esse nosso YouTube aqui, a gente também tem o Instagram, oficina.paramétrica. E lá tem muito conteúdo extra, ok? Então segue lá e aproveita aí tudo que tem de melhor sobre design paramétrico aí no Brasil pela oficina. Tranquilo? Então é isso, vamos começar o vídeo. Beleza, então olha só. O projeto em questão é este aqui, ó. Community Car Park A1 dessa galera aqui, XVW Arquitetur. Se não me engano, eles são da Holanda, isso mesmo, tá? Mas, cara, muito legal esse projeto, tá? Muito legal mesmo. Tem toda uma ideia de, assim, como tornar esse equipamento urbano, né? Que não é bem um equipamento urbano, mas, digamos assim, esse estacionamento, que a gente sabe que é um problema na cidade, não só pela questão dos carros, mas também onde colocar, né? Eles acabam sendo esses prédios meio que, assim, jogados ao nada. Como é que a gente consegue tornar eles melhores, assim, mais agradáveis, mais funcionais? E aí esse projeto aqui, ele tem uma questão que esse lugar tá bem na chegada da vizinhança e eles queriam tornar uma coisa mais legal, assim, mais receptiva. Aí eles vieram com essa ideia dessa fachada aqui, ok? E cara, muito legal, muito leve, deixa eu abrir aqui as fotos, tá? Cara, show de bola, sério, eu gostei muito assim do projeto. E de novo, é bem tranquilo, uma forma que ela não é complicada de fazer, tá? Não é nem um pouco complicada. E isso aqui, ele, pelo que eu entendi, é um estacionamento comunitário, assim. Então as pessoas que moram ali naquela vizinhança colocam o carro deles aqui, ok? E depois fazem tudo a pé e tal, enfim. E muito legal também, uma estrutura metálica, show de bola, sério, show de bola mesmo. Tem toda essa torre aqui dos elevadores, das escadas também, que tem ali uma forma, tem umas perfurações também interessantes. As placas, elas são perfuradas também, então já ajuda na entrada de luz. Nesse vídeo a gente não vai fazer elas perfuradas, tá? Porque aí a gente teria que usar uma outra técnica, porque se a gente for fazer todas as perfurações na superfície, cara, ia levar muito tempo para processar, tá? Então isso a gente vai deixar um pouquinho de lado, vamos só tentar chegar nessa forma, ok? E, cara, muito legal mesmo. E vocês podem ver que ela é assim na fachada, ele tem aqui, ó, esses nossos quadrados aqui maiores. E aí depois, chegando aqui em uma região, seja como for qual é a relação que eles criaram, ele se subdivide em 4, tá? E isso acontece ali na fachada inteira. No caso aqui foi só nessa região, pelo que eu vi. Não tem umas outras imagens tão claras das outras fachadas do prédio, mas segue essa lógica. E a gente pode criar o que a gente quiser aqui, ok? Então esse aqui vai ser o projeto de hoje, tá? Já é o segundo estacionamento que a gente faz. A gente teve um também muito legal, tá? Que vou botar o link aqui na descrição, eu esqueci o nome dele, porque faz um bom tempo que a gente fez, mas também muito legal, muito show de bola. E, cara, eu acho que representa... Opa, não é isso aqui não. Eu acho que representa muito legal, assim, essa coisa de, pô, como pegar esse prédio aqui, esse estacionamento, que geralmente é uma coisa meio jogada, e tornar ele um pouco mais legal, agradável, tá? Então vamos fazer isso, ok? Vamos lá. Beleza, eu tô aqui com o meu Rhino e com o meu Grasshopper abertos, tá? E aí o seguinte, o que eu fiz aqui, gente? Fiz só uma geometria base. Tá, ok, vi ali a planta baixa, ele é um pouco assim, esse quadrado, pelo que eu entendi na planta, ok? Na imagem não parece tanto, mas é o que estava na planta, você viu que estava na planta, ok? E também, se quiser mudar, depois a gente muda a forma, não precisa ser um quadrado, pode ser um retângulo, tá? É bem aí com vocês, tranquilo? Eu fiz o quadrado porque eu acho que o resultado ficou bem interessante. Mas aí, tá, como é que eu fiz? Eu fiz uma caixa,
tá? Vim aqui em Box, eu fiz o tamanho dela aqui, tanto faz o tamanho, ok? Só que uma coisa importante, tá? Quando vocês fizerem uma caixa aqui no Rhino, vocês têm que vir aqui, ó, e dar um Explode, ok? Porque antes, ela é só uma extrusão. Quando a gente dá um Explode, ele extrai, ó, a superfície, e a gente vai precisar das superfícies, ok? Então, se tu fizer aí e for tentar referenciar como superfície, não vai dar certo, ok? Então, faça isso, dá um Explode antes na caixa para depois a gente começar o exercício, tá? Beleza, show de bola. Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no projeto, vamos vir aqui na planta, ok? A gente viu que é uma, duas e tem uma terceira, um lado aqui só da fachada, ok? Vamos pegar então esses três lados aqui, ó. 1, 2 e 3, ok? Vamos lá, vou vir aqui, ó, Surface, ok? Botão direito, Set Multiple Surface, que eu vou criar mais de uma. Então, essa e essa, ok? Beleza, selecionei elas. Agora eu vou selecionar aqui em cima, ó, todas elas que eu tinha feito ali da caixa e vou dar um Hide. Só para esconder, só para não ficar uma superfície em cima da outra. Essa aqui também vou dar um outro Hide. Fechou. Pegamos ali, fizemos a geometria, trouxemos ela aqui pro nosso Grasshopper. Agora é o seguinte, tá? O que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer uma divisão aqui nessa nossa superfície, beleza? Só que eu não vou usar o Isotrim, eu quero trazer um componente legal, tá? Bem legal que eu tava vendo aqui. O plugin, tá? Desculpa, o componente que a gente vai usar é do plugin Paneling Tools, tá? E é um plugin muito legal mesmo. Tem tudo a ver com criação de grids, tá? E a gente até postou, se eu não me engano, um componente, ou vamos postar um componente na semana que o vídeo vai sair, sobre um componente aqui em grid, que tu consegue criar um grid a partir do tamanho que tu vai querer da célula, não pelas divisões. A gente tem lá o Isotrim, né, que vocês conhecem, não é esse aqui, o Isotrim, só que ele faz como? Pelo Divide Domain, né? A gente tem que dividir o domain e aí a gente não escolhe o tamanho, tá? A gente não escolhe o tamanho dessas células, a gente escolhe as divisões, ó. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos por 10 segmentos, tá? E tem aqui esse componente, muito legal, que vai aparecer na nossa biblioteca de componentes, tá? Então nos segue no Instagram para ver que ele consegue fazer essa divisão pelo tamanho, tá? E hoje eu quero usar um componente aqui em grid chamado Domain Surface Domain Number, ok? É isso aí. Esse Surface Domain Number vai pegar uma superfície, tá? E ele vai dividir a partir do número, tá? Como é que eu posso dizer? De subdivisões. Ele é bem similar com o Isotrim, só que esse aqui tu não precisa usar o Divide Domain nem nada do tipo. Tu coloca ele direto e ele já faz essa divisão desse grid. Bem legal, a gente já consegue, né, economizar um componente. Beleza, agora olha só. Quando a gente conecta aqui, né, a superfície, deixa eu tirar o Graft ali, foi só para demonstrar. Ele vem e faz a divisão, ok? E aí a gente tem a quantidade em U e a quantidade em V de subdivisões. De novo, bem similar com o Isotrim, mas a gente não precisa usar o Divide Domain. E aquele componentezinho ele vai vir aí na nossa biblioteca de componentes. Então, como eu falei, fica ligado. Vou usar aqui, ó, dois sliders, tá? De 0 até 20. Desculpa, de 1 até 20. Não vou usar o 0, não precisa. Então, ó, esse aqui vai fazer as divisões em U e essa aqui as divisões em V. Então, se eu aumentar, ó, ele vem e cria essas divisões aqui pra gente. Beleza? Show de bola. Então tá, tranquilo. Agora que a gente já tem essas nossas divisões aqui, tá? Olha só, o output desse componente, ele é esse GD, é um grid, tá? Ele não é uma superfície, na verdade eles são pontos, tá? Mas aqui no Paneling Tools, ele é apelidado como grid, tá? Então você está trabalhando só com os pontos por enquanto. O que você tem que fazer depois? Você tem que criar o grid, ok? Você tem que criar, no caso o grid, como vocês estão pensando, as curvas, tá? As células ali, os quadradinhos, as subdivisões, seja como for, desse grid, tá? E aí olha só, por que é interessante usar o Paneling Tools? Porque isso aqui é uma maneira um pouco mais leve de trabalhar, ok? É mais fácil a gente trabalhar com pontos, que depois a gente cria as linhas, do que a gente pegar superfícies e subdividir elas, ok? Então olha só, temos aqui pontos, vamos criar esse grid. Se a gente vier aqui, ó, em Paneling Tools,
a gente tem aqui, ó, Panel 2D, tá? E a gente tem esse componente aqui, ó, Generate Borders. Quando a gente pega ele, ó, o que ele pede? Ele pede um grid. E a gente tem um grid. E a gente vem e conecta, ok? E aí tu pensa, pô, mas não aconteceu nada, Léo. Por quê? Porque aqui no balãozinho, ó, ele diz que está faltando esse parâmetro PS. E esse PS é o Panel Shape. E isso aqui é interessante, tá? Esse Panel Shape aqui é a forma do painel. Essa opção ela é necessária por causa, caso a gente vá usar superfícies curvas, ok? Então a gente pode dizer que, ó, pega essa curva aqui e faz só painéis retos nela, tá? Então serve para isso. Como a gente está trabalhando com superfícies retas, não tem nenhum problema. Mas então, só para a gente completar, eu vou botar ali, ó, a opção Shape vai ser a 0. Então eu vou vir aqui e usar um painel, ó, barra, 0. Vou colocar aqui, ó. E aí, pau, olha só. Ele criou ali aqueles nossos, né, nossos quadrados ali, nossas células. Ok? Como ele põe ali, ó, nossos borders. Beleza, seja como for, seja como tu quiser chamar isso aqui. Beleza, tranquilo, fácil, né? Não tem muito esquema, só, né, entramos agora no mundo desse outro plugin aqui, que é o Paneling Tools, e tem muitas coisas legais aqui, tá? Pensar no vídeo para mostrar para vocês que, cara, tem muitos componentes legais, muito legais mesmo. Então, feito isso, o que a gente tem aqui no output? Ó, a gente tem as nossas curvas, ok? A gente tem aqui esses nossos quadrados, nossas células, vamos botar assim, nossas células, tá? E aí, olha só, a gente tem elas. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer superfícies, ok? Então, olha só, eu vou vir aqui e vou usar o Surface. Pensando bem, estou pensando aqui, talvez a gente não precise do que a gente vai fazer. Mas, como eu já tinha pensado aqui, vamos fazer desse jeito, depois a gente pode voltar e tentar ver, né, fazer um pequeno teste se funciona, se a gente precisa das superfícies ou não, ok? Mas, por enquanto, vamos manter as superfícies, tá? E olha só, coloquei a superfície, ó, ele deu um pequeno bug porque eu estou com a minha superfície base ligada. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um hide, disable preview. Agora olha só, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a superfície. Só para vocês entenderem, ó, list item. Ó, a gente tem aqui, ó, as nossas superfícies. 0, 1, 2, 3 e assim vai indo, ok? Não temos mais as curvas. Antes aqui, ó, eram as curvas, ok? Agora temos a superfície. Agora, beleza, olha só, vamos voltar aqui para o nosso projeto. E aí o seguinte, ó. Lembra que eu falei que aqui tinha alguma coisa aqui de uma região aqui, tem alguma coisa aqui, enfim, alguma lógica que faz com o seguinte, ó. Os painéis que tiverem nesta região ou mais próximos de alguma geometria, eles vão ser subdivididos. Aqueles que estiverem mais distantes não vão ser subdivididos, ok? E aí o seguinte, como é que a gente pode fazer isso aqui, tá? A gente pode fazer de uma maneira bem simples, tá? A gente pode fazer a partir de uma geometria. A gente pode traçar uma curva aqui, tá? Uma curva, e fazer o seguinte, ó. Aqueles painéis, aquelas células que estiverem perto da curva, vão ser subdivididos, aqueles que não tiverem vão continuar normais, ok? Então vamos fazer essa lógica. E se vocês já estão aqui no canal faz tempo, vocês já sabem o que eu vou usar, beleza? Mas caso não esteja, vamos lá. Seguinte, primeira coisa, eu preciso de um ponto aqui de referência, tá? Um ponto de referência nesse meu painel, ok? Só para eu conseguir fazer essa coisa da distância, de saber quais estão mais próximos ou não. Então eu vou usar o seguinte, ó. Eu vou usar o Polygon Center, ok? Olha só, se eu vier aqui no meu Polygon Center e colocar a minha superfície, ele vai me extrair o ponto central. E aí é que agora eu fico pensando que é um pouco redundante. Porque aqui no Polygon Center ele pede uma polyline. Aí eu estou fazendo o seguinte, ó, curva, superfície, para depois voltar para a curva. Talvez não esteja tão certo, vamos rever depois, ok? Mas está funcionando. Então olha só, Polygon Center ele me extrai aqui, ó, alguns pontos bem interessantes desse nosso polígono. Como por exemplo, o ponto central, a média entre os vértices. A gente tem aqui, ó, o ponto que é a média das arestas. E o ponto central a partir da área daquele objeto, ok? Qualquer um desses aqui serve pra gente, tá? Porque no quadrado eles vão estar sempre no mesmo ponto, ok? Então é o seguinte, vou vir aqui, ó, vou usar point, só pra gente tirar do componente, ó. Ali, fechou? Temos o nosso ponto. Deixa eu apagar isso aqui também, ó. E aí agora é o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma geometria, tá? Pra ser essa minha referência, pra saber o que tá perto dela ou não. E eu vou usar uma curva, tá? Vou vir aqui, ó, Control Point Curve. E vou desenhar uma curva. Vamos lá, vou mudar aqui, ó.
Vamos ver. Vou minimizar aqui meu Grasshopper. Eu cliquei 2 vezes aqui na viewport para eu abrir as 4 vistas. Ok? E aí o seguinte, deixa eu achar aqui qual que vai ser da minha frente. Front, right, eu acho que é a left. Vou vir aqui, ó, no right, vou apertar aqui nessa setinha. Vou colocar set view left. Não, ainda não é esse, então não é o left. Vamos ver se é o back, talvez. Não é o back, não é o front. Rapaz, onde é que é essa vista? Vamos ver, peraí, set view. Vamos lá, left, não front. Eu acabei de ver a front, não é. Eu acho que é a back, só pode ser a back. Olhando daqui. Aí, ó, fechou, é a back. É isso mesmo. Porque olha ali, ó, quando eu coloco o meu ponto ali, aqui, ó, olha onde ele aparece. É isso mesmo, é a minha vista a de trás. Então tá, coloquei aqui, ó, na vista back e vou fazer um desenho aqui assim, ó. Mais ou menos ali como a gente tinha visto. Ok? Por que esse desenho? Porque ele vem para um lado e para o outro. Dos dois lados ali da fachada, ok? Só que olha só, deu uma pequena ruim aqui, tá? Ele não pegou ali o meu plano direito, mas não tem problema. Eu vou usar um comando chamado setpt. O setpt ele vai basicamente pegar todos os pontos e levar ele para um plano, como se estivesse achatando todos os pontos e deixando tudo eles alinhados no mesmo plano, tá? E aí como é que a gente usa esse componente? Tá? A gente basicamente indica qual é o plano que ele vai achatar. Nesse caso eu quero que ele achate ali, ó, a partir do plano perpendicular ao nosso o plano Y, ok? Então se eu vier aqui e colocar Y, ó, ele vai meio que pegar todos eles e fazer assim, ó, como se ele pegasse aqui, ó, esse eixo e achatasse todos eles nesse eixo aqui. Agora eu vou colocar ele aqui na ponta. Olha só, agora eles estão aqui, beleza? Estão todos aqui, bonitinhos, tranquilo. E aí é o seguinte, ó, eu vou modificar ele um pouco. Vou pegar aqui esse meu ponto de controle, vou puxar ele um pouco para cá, para ficar desse lado aqui. Eu vou puxar ele um pouco mais para cá também. Deixa eu abaixar. Esse do outro lado aqui, ó, eu vou puxar ele um pouco mais para fora, tá? Talvez um pouco mais para cima, não sei. Esses dois aqui eu mudei de ideia, quero voltar um pouco mais para cá. Beleza, um desenho mais ou menos assim, tá? Depois a gente pode mudar tudo, ok? Então agora temos essa nossa geometria e agora vamos fazer o seguinte, a distância entre estes pontos aqui para a nossa geometria, tá? Que a gente acabou de fazer, no caso é uma curva. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou referenciar ela para o meu Grasshopper, botão direito, Set One Curve, ok? E aí o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou usar um componente chamado Pull Point, tá? Pull Point, ele vai pegar um ponto e vai puxar para aquela geometria. Então o que ele pede? Ó? Ele pede pontos, ok? Eu vou colocar aqui e pede uma geometria. E eu vou colocar ela aqui, ok? O que ele fez? Ele pegou todos os meus pontos e puxou eles para minha geometria, tá? Puxou, é isso mesmo. E aí olha só, o que a gente tem de output? A gente tem os pontos, ok? E a gente tem a distância, o quanto eles percorreram para chegar até aquela curva. E aí se vocês já viram a distância, já vão saber que eu vou usar o smaller than, tá? Óbvio que eu vou usar o smaller than, sem dúvida alguma. Eu só vou fazer o seguinte, tá? Pro final, para isso funcionar certinho lá no nosso dispatch, eu vou chegar nele, a gente tem que vir aqui, ó, no nosso borders e vou dar um flatten. Eu quero que seja tudo na mesma lista, não preciso aqui de uma estrutura de dados tão vamos dizer assim, requintada, ok? Vou dar um flatten, quero tudo na mesma lista, azar, é isso aí. E aí olha só, vamos vir aqui, ó, vou pegar um painel para a gente dar uma olhadinha na distância. E olha só, a gente tem 23 unidades, no caso estou usando metros, então 23 metros, 20 metros, 18 metros. Vocês concordam que, por exemplo, 23 metros deve ser esse aqui, ó. Ele está bem longe. Isso aqui tem 25 por 25, mais ou menos. Então, olha só, esse aqui deve ser bem longe. Mas esse 3, ó, ele deve ser um muito próximo. Então, eu quero que esse próximo aqui sofra subdivisão e esse longe aqui não sofra subdivisão, ok? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai criar um teste e separar essas nossas listas. O que eu quero fazer? Eu quero que ele fale o seguinte, ó, os pontos que tem uma distância menor que um valor que eu vou dizer, menor que 5 metros, menor que 10 metros, menor que 20 metros, vão estar na lista para serem subdivididos. Os que não estiverem vão ficar na lista que vão continuar normais, ok? Como é que a gente faz isso? Primeiro,
o ponto ele está abaixo desse meu valor, dessa minha distância, eu vou usar o smaller than, tá? Vamos lá, a distância está aqui, então é este valor menos, vou lá botar aqui, ó, de 0 até 25.0. Aí vem comigo, eu vou botar um valor, 8. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela lista de distâncias que a gente viu e vai ver esse valor é menor que 8, esse valor é menor que 8, esse é menor que 8, esse é menor que 8, vai testar todos eles. E ele vai nos retornar esses booleanos. Então, ó, o primeiro valor da lista, 23 é menor que 8? Não. Então é falso. O valor 15 é menor que 8? Não. E assim ele vai indo. Algum deles aqui vai ser menor do que 8. Por exemplo, ó, o 52, o valor 52 eu não sei qual que é, ele é menor do que 8. 52 é 4, então ele é menor do que 8. Enfim, vocês já estão, né, careca de saber aqui na oficina como é que funciona. Agora vamos ao dispatch. Eu quero que ele divida a lista A, tudo que for menor, e ele saber tudo que for menor. Então eu vou vir aqui, ó, que eu quero dividir? Eu quero dividir minha superfície. Então eu vou vir aqui, ó, superfície, essa é a minha lista, e eu quero que tu divida nesses meus booleanos aqui, ó, nesse meu pattern, ok? Vou colocar eles aqui. E parece que não mudou nada, mas se eu vier aqui e colocar surface, olha só, agora eu tenho aqueles que estão mais próximos ou que são os menores do que 8 metros, e aí depois eu tenho aqui, ó, aqueles que estão mais longe, que são maiores do que 8 metros de distância. E a gente pode modificar isso aqui, ó. Ó, podemos chegar nos mais próximos ou não, ok? E aí, obviamente, se a gente vier aqui, ó, opa, deixa eu tirar essas minhas superfícies. Se a gente vier aqui e mudar a nossa curva, já muda toda a questão ali lógica, né, do que está mais próximo ou não. Beleza, olha só, mudei aqui um pouquinho essa minha curva, tá? Podemos mudar mais, mas olha só, se eu vier aqui e ir modificando ela, a lógica já muda, ok? Isso é legal, porque a gente pode vir aqui com essa nossa curva e ir customizando, fazendo essas mudanças. Esse que é o legal do Grasshopper, entendeu? Tudo em tempo real. Por quê? Porque a gente criou toda essa lógica, né, que funciona à medida que a gente vai mudando, que nem um algoritmo. Show? Show de bola. Então tá, olha só. Primeiro passo está pronto. Isso aqui era o mais difícil, para ser bem sincero. Esse era o mais difícil. Agora vem a parte mais fácil de todas, ok? Que é criar as subdivisões. Tá? Então o que a gente vai fazer, ok? Temos aqui a nossas superfícies que vão ser subdivididas e aquelas que vão continuar, né, no tamanho delas normal, sem subdivisões. Aí o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? A gente tem ali o nosso painel, digamos, a gente tem isso aqui, ó. Vou pegar um desses ali, tá? A gente tem isso aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai subdividir ele, que nem a gente tem aqui na nossa imagem. Esse aqui, ele era um painel... Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ele era um painel completo que foi subdividido ao meio. Ok? Esse aqui também, e assim foi indo. E a gente já fez essa divisão, né? A gente já tem os que vão ser subdivididos. A gente só precisa subdividir eles. E tem muitas maneiras para fazer. Mas... o que eu quero fazer de uma maneira muito rápida e muito prática, porque alguma pessoa já pensou nisso, ok? Se a gente tiver no Lunchbox e a gente vir aqui, ó, no Generate, acho que é isso. Generate, acho que é isso mesmo que está escrito, não consigo ver direito aqui, está um pouco longe aqui, ok? Mas olha só, aqui no Generate a gente tem, ó, Subdivide Quad. Ele vai pegar um painel e vai subdividir ele, ok? É bem isso, ó. Então olha só, deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Dá um preview off, isso aqui também, preview off. Aí olha só, se a gente pegar aqui então, desliguei tudo, pegar esses nossos painéis que vão ser subdivididos e colocar aqui nesse componente, ó, um quad, olha só, voilà, ele vem e subdivide, ok? Ó, a gente tinha ali o original, tá, o original e aqui o subdividido. Só que foi muito, né? Muito mais do que a gente precisa só, né, de 4, então ao meio. A gente pode vir aqui, ó, no N, tá? Que é a quantidade de subdivisões. Ali está dizendo que são 2, então ele vai pegar, dividir uma vez e depois dividir de novo. Meio a meio, depois o meio do meio, né? Então se a gente vier aqui e colocar /1, agora sim, ó, dividiu uma vez só, ok? Show de bola. Tem algumas outras opções aqui que são bem interessantes, tá? Por exemplo, B1, B2, tá? Que são... Vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, ó, no primitivo e eu vou pegar aqui, ó, um boolean toggle. Se eu vier aqui e colocar no B1 o falso, tá? Não vai mudar nada. Ok, no B2 também não vai mudar nada. Por quê? Porque eu acho que a gente está com poucas divisões. Se eu colocar aqui, ó, 2, tá?
e colocar aqui no B1, olha só, aí ele começa a meio que falhar, entendeu? O primeiro ali, um primeiro quadrado ali que ele vai dividir, ele vai dizer, não, esse aqui não divide, passa pro próximo. Esse aqui não divide, passa pro próximo. Isso pode ser muito legal, tá? Tu pode chegar em padrões bem interessantes, ok? Se vocês brincarem com isso aqui. E à medida que vocês vão subdividindo mais e mais, olha só como é que vai ficando. Quase uma coisa meio que fractal, assim, tá? Bem interessante para vocês darem uma olhadinha nesse componente aqui. Pra gente, tá? É uma divisão só. Ok? Uma divisão só. Tranquilo? E aí, olha só. O que acontece? Ele subdivide e aqui a gente tem quad A. E aqui estão nossas superfícies. Beleza? Todas elas ali, subdivididas. Ok? Ali, ó. 4, 4, 4, né? A gente pegou inteiro e dividimos em 4. Estão todas aqui. Ok, tudo certo. O que eu vou fazer? Eu quero juntar com aquelas originais que a gente tinha. Ok? Eu quero juntar. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o merge aqui e aqui, tá? Vou clicar aqui no menuzinho, porque eu não preciso de mais, e vou dar um flatten. Agora eu tenho todas as minhas superfícies, tá? Em uma lista só, ok? Em uma lista só. Para vocês verem, ó, as subdivididas, as inteiras, se a gente clica, ele seleciona tudo. Então tá tudo no mesmo componente, tudo na mesma lista. Aí agora olha só, vem comigo, vem comigo. O que nós temos aqui, né? A gente tem essas formas, ok? Que são umas pirâmides, tá? É a pirâmide, que nem a pirâmide lá de Giza, lá no Egito, é a mesma coisa. Mesma coisa, deixa eu desenhar para vocês. O que a gente tem, tá? A gente tem ali o nosso painel, ok? Ali bonitinho. E a gente tem aqui, ó, meio que uma pirâmide, né? Ele vem aqui, ó, pum, pum, pum e pum. É isso aqui, né? Aí tem esse aí, por exemplo, aqui do lado tem outro, que aí ele é subdividido, digamos assim. Aí me compliquei também. Aí são 4 pirâmides. Ok? Ó, aqui, 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 aqui. Certo? Então, essa é a nossa forma básica que a gente tem. Pirâmides. Tá? E eles seguem sempre essa lógica. Eles pegam ali aquela base e todas elas convergem para um ponto só. Ok? E esse ponto, ele está sempre, né, paralelo, né? Ele sai perpendicular, está sempre saindo para fora daquela superfície, né? Então aqui ó, eu tenho aqui essa minha superfície, aqui eu tenho um ponto, tá? E para ele chegar aqui, ó, ele surgiu na superfície paralelo a ela. Ok? Então aqui ó, temos aqui um ângulo perpendicular, desculpa, perpendicular à superfície. Como é que a gente faz isso? Como que a gente consegue, né, fazer ele se movimentar sempre perpendicular, sempre saindo da superfície? Muito simples, muito simples. A gente precisa da famosa normal. Normal é um vetor que está sempre saindo perpendicular a qualquer tipo de superfície, seja ela reta, seja ela curva, tanto faz. Como é que a gente consegue extrair essa normal? É bem simples, é 2 toques. Vou usar um componente, faz tempo que eu não uso, hein? Evaluate Surface. O Evaluate Surface, basicamente a gente indica uma superfície, no caso uma série de superfícies que a gente tem, e a gente indica um ponto, tá? No domínio daquela nossa superfície. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que usar um MD Slider, porque eu vou ter um slider multidimensional, tá? Esse slider ele cria, ó, um ponto que está na coordenada 0.5 e 0.5. Se eu pego aqui e coloco esse meu ponto no UV, tá? Que é a mesma coisa, é um ponto de coordenadas U e V, ele cria esse meu ponto. Só que para funcionar bem certinho, a gente tem que reparametrizar a superfície, tá? Agora tá certinho, ó. Ponto 5, ponto 5 é sempre a metade, o meio da superfície. Se a gente mudar, ó, ponto 8 e ponto 20, é um pouco difícil. Tá aí, ó, ponto 8 e ponto 20, ele tá sempre 80%, né, 80% do tamanho em U e 20% do tamanho em V, ou seja, como for. Ok? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu quero no meio, porque olha só, ele vai nos extrair essas informações. Naquele ponto, tu vai ter este ponto aqui, obviamente. Tu vai ter a normal, que é o vetor, isso é bem importante. Tu vai ter a direção em U, a direção em V, tá? E o frame, que é basicamente este plano. O que nos interessa é aqui, ó, é o N. E só para vocês entenderem, vou vir aqui em Display, Vector Display. Se eu pegar aqui o meu ponto, colocar aqui, que é a minha âncora, e colocar meu vetor, que é a minha normal, é isso que ele está indicando. Ok? É este vetor que está saindo perpendicular à minha superfície.
ok? Por quê? Porque agora a gente vai mover esse ponto, tá? Para fechar esse desenho aqui, ó. Ok? Para a gente conseguir fechar esse desenho. Então a gente vai pegar esse ponto e mover ele neste vetor. Vamos usar a amplitude, tá? O componente amplitude que a gente junta um vetor e uma unidade, tá? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso vetor e a unidade. Vou colocar aqui, ó, sei lá, de 0 até 1.00. Vamos dizer que é 1 metro que ele avança, ok? E aí o seguinte, criamos o vetor, tá? Digamos que eu quero que seja 0.85. Agora a gente tem que mover esse ponto. Vou usar aqui, ó, move. E aí o que eu quero mover? O ponto que ele gerou. Nesse sentido aqui, ó, na amplitude. Aí olha só. Deixa eu desligar aqui o Vector Display. Ali o nosso ponto. Olha como ele está se movendo. Show. Ah, mas ô Léo, por que tu usou esse Evaluate Surface? Não é só melhor tu pegar e botar Y aqui? Tá, e os outros, como é que tu vai mover? Se tu colocar, por exemplo, Y, vamos lá, vou mostrar pra você. Dizer não, desculpa, Y. Se eu colocar o vetor Y e colocar no Move, olha só, os pontos que vão estar lá também vão se mover naquele mesmo sentido. A gente não quer. A gente quer que automaticamente seja perpendicular a todas as superfícies, independente da direção delas. Independente. Então a gente usa ali o Evaluate Surface para fazer esse cálculo. Show de bola, que maravilha, tá? Agora, seguinte, vamos lá. Vamos utilizar agora um componente para criar aquela nossa geometria de primeira, ok? Aquela pirâmide de primeira, já nem sem pensar muito na construção dela ali, das linhas de tudo convergindo, tá? Vou vir aqui, ó, em Surface, Freeform e a gente tem aqui, ó, Extrude Point. Ele vai fazer uma extrusão até um ponto, uma extrusão que vai convergir num ponto. Se a gente vier aqui, ó, e utilizar as nossas superfícies como base, e aí indicar que este ponto que moveu vai ser o ponto onde ela vai convergir na extrusão, vá lá, olha só o que ele faz. Olha o que ele faz, olha que show de bola. Né? Ele pegou e fez uma extrusão que vai chegar até aquele ponto ali. Vai convergir tudo dele naquele ponto. E a gente chega naquele resultado que a gente viu ali, que tem na referência. Ok? Agora vamos ver nos testes, tá? Porque eu tô curioso. Vamos ver se eu preciso realmente ter a superfície aqui. Vamos ver se vai funcionar. Não preciso. Olha só que beleza. Eu não preciso ter minha superfície aqui atrás. Então a gente pode excluir isso aqui. Ok? Funciona da mesma maneira. Tá? Beleza. Show de bola. Interessante. E aí, olha só. Temos isso aqui. Ok? Vou vir aqui, ó, vou colocar um Custom Preview. Tá? Custom Preview. Vou mudar a minha vista para Arctic. Deixa eu desabilitar isso aqui. E aí, show de bola. Vamos lá, deixa eu mudar a minha cor também. Botar um pouquinho de... Deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu trazer aquela minha superfície de trás. Ok, show. Ah, não, eu só consigo fazer no Shader. Perdão. Aqui no Shader eu consigo botar uma pequena transparência. Mas não fica tão bonito quanto o Arctic. Então eu vou voltar pro Arctic. Ok? Deixa eu tirar isso aqui. Deixar um pouco mais escuro. Não, um pouco mais claro. Tá bom. E aí, olha só. Esse é o resultado que a gente tem. E aí é o seguinte, ó. A gente mudando aqui essa nossa curva, ó, ele vai recalculando e criando outras formas. Deixa eu levantar isso aqui. Levantar esse ponto aqui. Ok. Talvez aqui também. Tá, olha só. Tô mudando a curva, não tá ajudando muito, não tá chegando no que eu quero. Vamos voltar aqui então, ó. Vamos voltar no nosso Smaller Than. Eu quero que seja só os mais próximos ainda. Aí, beleza. Aí ele dá uma pequena corrigida. Show de bola. E aí agora é o seguinte, galera. Agora é vocês vindo aqui, ó, e modificando essa curva, modificando ali os parâmetros, para, né, você chegar no resultado que vocês querem, que vocês almejam. Olha que palavra bonita. Tá? Mas aí é o seguinte, ó, tudo automaticamente. Tudo automático. Deixa eu puxar essa aqui um pouco mais para cá. Talvez um pouco para cima. Deixa eu abaixar isso aqui. Enfim, ó, como eu falei, em outro software talvez tu consiga fazer isso, tranquilo. Mas fazer isso aqui que eu tô fazendo agora é só no Grasshopper. Só no Grasshopper. Sério mesmo. Seguinte, ó, eu peguei aqui uma curva, tá? Eu fiz ela meio que dando a volta assim no prédio. Ele até entra um pouco, ó, não tem muito problema.
E aí olha só como fica legal o efeito, como a gente consegue chegar em outra forma. Cara, muito legal isso aqui, muito legal mesmo. Tá? E além disso, né? Além disso, a gente pode também mudar a direção. Ó. Aqui ele está saindo bem no meio, né? A extrusão. Se a gente mudar esse valor aqui, ó, a gente consegue chegar, ó, em outros resultados. Ó. Aí ele não está indo para o meio, está convergindo para o lado. Olha que legal que fica também o resultado. Show de bola, show de bola. Podemos também aumentar, ó, o quanto ele avança. Ó. Podemos diminuir. Ó, bem simples, bem sutil, bem sutil. Ó. Quase como se fosse umas lajotas assim, uns azulejos 3D, um gesso 3D, enfim, seja como for, seja como vocês querem dizer. Mas, cara, muito legal. Olha as opções que tu já consegue, né? Em pouquíssimo tempo, gerar. Enfim, muito bala, muito legal. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Bem simples, bem light, mas como vocês podem ver, não precisa de muito aqui no Grasshopper para fazer umas coisas bem legais que, sei lá, no SketchUp tu nunca ia conseguir fazer. Ou ter essa facilidade de customizar de maneira tão rápida, tá? Então, fica aí então esse vídeo. Pensem um pouquinho, né? Se realmente tudo precisa ser tão complicado assim, ou se só não tem que ter uma criatividade para conseguir fazer as coisas e criar uns designs legais, ok? De novo, o que a gente sempre fala na oficina, não precisa ser complicado para ser paramétrico. Uma coisa mais sutil, mais de boa, funciona muito bem também e a gente pode usar o design paramétrico para nos ajudar, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. De novo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like se tu gostou do vídeo e todo o ensinamento que a gente apresentou aqui para vocês. Qualquer dúvida sobre o vídeo, dúvidas dos componentes, instalação, qualquer coisa mesmo, comenta aí que a gente responde todo mundo. E também, além do nosso YouTube, lembra que eu falei, vai ter aquele componentezinho lá da biblioteca de componentes, então nos segue lá na oficina para saber como é que funciona, como é que usa aquele componente ali. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima.